Alô, Andreia, bom dia. Ainda não te consigo ver. Eu vou só aqui tentar novamente adicionar a Andreia, visto que ela caiu. Olá, Oi. Andreia, bem-vinda. Não estava fácil hoje entrar. Não, eu tinha entrado, só que você ficava rodando Pois, eu via-te a pra rodar. mim. Então, Pois, então, aí eu não sei. saí e entrei de novo. Tudo bem contigo? Tudo, graças a Deus. Ótimo. E Então, com pronta para... você? Também está tudo. Vamos lá ao tema da depressão, Sim. porque eu creio que é importante hoje em dia trazermos este tema, visto que está a ser algo que aparece de forma muito comum na sociedade hoje em dia e às vezes eu acho que aqui é importante referir que até muito facilmente as pessoas pensam ou assumem que estão deprimidas porque confundem com o estado de tristeza. E eu vou aqui adiantar que o estado de tristeza é algo natural. E vou, se calhar, começar por fazer a diferenciação entre tristeza e depressão. Tristeza é quando perdemos algo ou alguém. Algo que fazia parte da nossa vida, algo que nós tínhamos, alguém, e nós perdemos esse alguém ou algo. Quando é que a depressão se começa a instalar? É quando nós temos essa perda desse algo ou desse alguém e bem dentro, bem no nosso fundinho, nós sabíamos que realmente era possível de não ser nosso para sempre. E assim é muito fácil nós começarmos a entrar aqui naquilo que se chama a depressão. Eu vou passar-te a palavra para, se calhar, começares a elaborar também um pouco sobre a depressão no teu ponto de vista e vamos largando aqui o tema e, obviamente, estamos aqui abertas para questões. Se as pessoas quiserem perguntar alguma coisa em concreto, fiquem à vontade. Andreia, passa a palavra e força aí. Bom, igual você falou, a tristeza. Tristeza, todos nós ficamos tristes com várias situações na vida. Várias. Várias situações que nos acontecem, que nos aborrecem, que não saiu da forma que a gente Sim. queria, algo que nos aconteceu, uma perda. Tudo isso nos leva a essa tristeza, tá? Agora, permanecer ali, né? Já Ou é você muito vai mais para complicado. cima, ou você vai para cima e toma um pezinho e sai daquela tristeza, ou você desce e permanece num estado mais grave que iria se acarretando a depressão, né? Então, os dois andam de mão dada, Uhum. de mãozinha dada. Só que é o que a gente estava conversando antes, né? Que você disse que a depressão, às vezes, a pessoa não tem consciência que ela Uhum. tem a Uhum. depressão. Sim. Ela está num estado deprimido, ela caminha para uma depressão, só que ela não tem sintomas sobre aquilo. Então ela acha que está tudo certo. Então
às vezes, tem pessoas que sim, tem pessoas que não, cada um reage de uma forma, que toma uma iniciativa, que aquilo lhe incomoda tanto, que você pega o pezinho, fala assim, daqui não tem como eu sair mais. Uhum. E bola pra frente, sobe e vai tomar. É fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. Porque essa tristeza que tudo começa é um belo não Uhum. que a gente recebe. E Sim. como é lidar com esse não? Assunto que a gente já tratou, né? Sim, sim, é isso mesmo. Então, é um não de uma perda, é um não de uma coisa que você quer conquistar e que você não conquistou, é um não de um fruto que você quer panhar e não panha. Então, aonde fica a sua tristeza? Você aceita, você elabora, você faz uma, digamos assim, uma birrinha, né? Não quero e vou me deprimindo cada vez mais até caminhar para essa depressão. Uhum. Pode falar. Sabes que, como eu te disse anteriormente, eu acho que há aqui uma metáfora que nós podemos usar para nós aqui explicarmos os vários tipos de depressão. Eu não vou sobre eles todos, mas acho que convém aqui passar uma ideia para as pessoas começarem a perceber o que é que pode ser uma depressão ou não. E como eu estava a dizer há pouco, vamos imaginar que temos um poço. E a boca do poço é o nosso estado de tristeza. Quando nós passamos aí da boca do poço e vamos descendo, nós podemos atingir o fundo do poço, e nesse fundo do poço nós falamos de um estado deprimido, que é o estado em que a pessoa tem os sintomas da depressão, seja autodesvalorização, seja problemas de autoestima, pode chorar frequentemente, pode ter problemas de sono, e quando eu falo de problemas de sono, pode dormir muito ou muito pouco, pode ter o comportamento alimentar afetado, ou seja, a pessoa pode deixar de comer e até mesmo desenvolver uma anorexia, ou, por exemplo, pode ganhar aqueles desejos desenfreados, ou por pizzas, hambúrgueres, normalmente é mais este tipo de comida. E neste estado, portanto, de estar deprimido, é realmente o estado em que a pessoa tem todos os sintomas, inclusive aqueles pensamentos suicidas que podem, inclusive, aparecer neste estado. Há um outro estado que é o que se chama o estado depressivo, que é antes do fundo do poço. Estas pessoas nunca chegam a experienciar estes sintomas porque têm um mecanismo na sua psique, na sua mente, que as permite evitar abordar este sofrimento e esta dor. Como é que este estado se manifesta? É por um aborrecimento extremo pela vida. São pessoas que sentem, inclusive, que nada têm interesse, nem para aprender, nem para fazer. Pode ver-se isto também em pessoas que começam muitos cursos, que iniciam imensos projetos e que, na realidade, pouco tempo depois acabam por desistir. Este estado depressivo é o que nós podemos chamar uma depressão mascarada, porque não parece uma depressão e a pessoa não está ali nem no quente nem no frio, está ali naquele morno de que canseira que é a vida, não sente propósito, nada realmente a motiva para nenhuma direção. Depois temos também aquilo que nós identificamos como as depressões crónicas, que são aquelas pessoas que se mantêm no fundo do poço durante anos e anos. E aqui eu creio que é importante explicar esta diferença porque nós facilmente já estamos muito sensibilizados a identificar os sintomas de uma depressão. E nós associamos sempre a este peso,
a esta questão de a pessoa não querer falar com ninguém, de se isolar, perde completamente a noção de quem ela é. E nós temos muito essa percepção de uma depressão assim. E daí que eu tivesse achado realmente importante trazermos aqui esta história da depressão mascarada, porque é uma forma de depressão e normalmente as pessoas não a conhecem, não sabem e estão habituadas a viver ali naquele estado de tudo é uma canseira, tudo não tem interesse, nada acende a chama por dentro. Outra coisa que eu aqui também acho importante falar em relação a outro comportamento de pessoas que podem estar deprimidas têm também aquele mecanismo de não quererem mostrar aos outros que estão deprimidas, colocam uma máscara e fazem ali uma exibição de comportamentos que nada faz suspeitar aos outros que têm uma depressão. Porquê? Porque neste caso é essencialmente para não deixar que os outros percebam ou leiam os seus sentimentos de culpa ou de vergonha. E isto são aqui o tipo de sintomas que só quem o está a viver poderá identificar-se com eles ou não. Não é? Porque se alguém estiver deprimido à nossa volta, se tiver aquele momento, está isolado, tudo é mau, mas depois quando sai acaba por fazer esta exibição de comportamento que está tudo bem, muitas vezes quem está à volta não entende. Outra coisa que eu acho que também é importante aqui referir, que é um comportamento territorial. Quando a pessoa está em depressão, aquilo fica muito difícil para ela manter grandes conversas. Fica ali muito sobrecarregada. E o que é que ela faz? Vai defender-se no sentido de eu quero estar sozinha, eu quero estar no meu mundo e se alguém vem aqui, eu ataco. Daí que às vezes pode-se começar a entender que alguém não está bem quando essa pessoa manifesta um comportamento normalmente agressivo para defender o seu espaço. E isto é também um sinal de depressão. Andreia, passo-te a palavra. Raquel, a algum momento você disse sobre essa resistência, tá? De ver esse estado, né? Então, quando a gente tem essa resistência, da forma em que você explanou aqui, é aquilo que a gente vem sempre trazendo, aquele olhar para si, aquele autoconhecimento, aquela coisa que você olha e veja, não está legal. O que eu posso fazer? Sim. Fácil? Ninguém disse que ia ser. Às vezes você não tem o âmbito de ir atrás para poder sair. Você fica naquela coisinha ali, bem lá embaixo, coitadinha de mim, tristezinha. E leva-se um tempo até tomar a consciência daquilo, olhar, ter coragem de olhar para você, porque é tudo muito mascarado, tudo muito um mecanismo de defesa muito grande para que você possa ir para a frente, tomar uma atitude que seja através de remédios, que seja através de tratamentos, que seja, assim, eu não vou ficar aqui, já aconteceu comigo, eu gosto de dizer isso muito, quando eu estava em estado deprimido, eu não ficava em casa. Eu ia fazer uma caminhada. Eu ia ver alguma coisa. Para que eu pudesse ter aquela força para poder sair daquilo ali. Porque isso é meu de dentro
para fora. Então, é eu olhar para mim, é o meu autoconhecimento. Então, esse é um movimento, não são todas as pessoas que agem assim, tem outras que se fecham muito mais. Mas você fazendo isso, você está olhando para você sair para o externo. Uhum. E o outro movimento em que você disse que a pessoa não tem consciência, que é exatamente um movimento ao contrário, tá? Ela não percebe o que está acontecendo, ela começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, para não olhar para dentro, e ela começa a fugir de uma situação em que ela não quer enxergar. Isso é um mecanismo de defesa, tá? Tá ruim? Tá, mas tá confortável, né? Igual o Sim. furozinho que a gente vive dizendo, né? Então, a pessoa, ela foge desta situação para não assumir aquele estado. E o outro exemplo que você deu desse territorialismo é aquela pessoa em que você me deixa no meu cantinho, não mexe comigo, não olha para mim, porque eu estou em um lugar onde eu estou um porco-espinho. Uhum. Não mexe comigo, senão eu solto os meus Uhum. espinhos. Então é isso, dentro do que você disse. Eu acho um exemplo ótimo essa do porco-espinho em relação a essa situação do territorial, porque é mesmo muito isso. E aqui realmente relembrar que quando a pessoa fica com dúvidas qual é o seu nível de tristeza ou de depressão, eu acho que convém aqui relembrar aliás, duas coisas, que é quando se levanta e quando faz o seu dia, qual é o propósito com que está a fazer as coisas? Pode ser uma coisa simples. Eu hoje vou trabalhar, epá, não me apetece muito, mas realmente tem que ser porque eu no final do mês tenho as despesas para pagar e olha, tem que ser até porque tive uma despesa extra. Tem um propósito. Podemos, obviamente, ir para propósitos mais elaborados, que é realmente querer servir algo. Está tudo bem. Mas tem que haver um propósito. Tem que haver, mais não seja assim, eu vou trabalhar aquelas horas extra, tem que seja para comprar um relógio. E há um propósito. E outra coisa que a pessoa também deve procurar detectar dentro dela é qual é ou quais são as situações que acendem a chaminha dentro dela. O que é que acende a chama? O que é que dá paixão? O que é que dá gozo? E podem ser coisas muito simples. Pode ser uma pessoa que gosta de ir para o seu jardim e apanhar fruta, e aquele momento de apanhar fruta, aquilo é uma alegria. E está tudo certo. Mas estas coisas vão ter que existir. Porque se não detectar nada disto, é porque já passou daquela boca do poço da tristeza e já está a ir ali pelo poço dos vários estados que existem dentro da depressão e que são depressão. Há uma coisa também que eu estive a refletir que eu creio que é importante, porque nós, obviamente, temos aqui uma parte mais energética e espiritual sobre o tema. Eu tenho uma parte mais psicológica sobre o tema, mas eu acho que é muito importante nós aqui falarmos das várias linhas e das várias abordagens para falarmos de depressão. E eu vou começar aqui por uma questão até do nosso corpo físico. Nós temos uns neurónios que se chamam neurónios espelho. E estes neurónios espelho fazem o quê? Eu encontro alguém e eu percebo, sem a pessoa me dizer nada, e eu percebo o estado emocional daquela pessoa. Todos nós temos essa capacidade, por causa dos neurónios espelho que temos. O que é que acontece? Quando eu encontro alguém que está triste, que está infeliz, que está em sofrimento, os meus neurónios espelho vão fazer assim. Então, vai lá ver
como é que é este estado? E vai-me trazer memórias desse estado emocional. Quando eu fico, então, exposta, por exemplo, vamos supor que há alguém que está numa família em que a mãe tem uma depressão crónica. Ou seja, aquela mãe está continuamente triste, está continuamente infeliz. Aquela criança ou aquele adolescente, os seus neurónios vão estar a fazer aquela leitura e a puxar toda a sua memória emocional do que é estar triste. E quando este movimento acontece, pode-se desenvolver depressão. Porquê? Porque é como se estes neurónios ficassem saturados, ficassem cansados. Daí que, quando uma pessoa está em depressão, pode também ir verificar o estado destes neurónios espelho, porque pode ser realmente uma questão de exposição prolongada a determinada situação difícil. Perceba-se que pessoas que estiveram em ambientes de guerra e que sobrevivem podem desenvolver depressão, apesar de terem todas as razões para estarem felizes, não é? Porque sobreviveram. Só que tiveram expostas a situação de dor e tiveram continuamente a trazer os seus estados emocionais ao de cima. Depois, na parte mais psicológica, como nós falámos, tem muito a ver até com a questão da aceitação de como as coisas são, porque, como eu estava a dizer inicialmente, nós entramos na depressão quando nós, dentro de nós, sabemos que podemos perder algo e acabamos mesmo por perder. E quando a depressão fica realmente entranhada dentro de nós, é naquele momento que nós achamos que aquilo era parte da nossa vida, era parte da nossa identidade, que sem aquilo, uma parte de nós morreu, uma parte de nós desapareceu. E é importante ver aqui como esta aceitação aqui também é importante para começar a acalmar este luto que nunca foi feito. Porque é um luto que não está a ser feito. E do ponto de vista energético, nós aqui podemos falar daquela nossa tabela linda das frequências, não é? Que é uma tabela muito simpática. E eu não vou explorar a tabela, mas vou dar aqui se calhar um exemplo que é: nós aqui neste nível, vamos supor, temos as energias mais baixas. A culpa, a vergonha, o medo e por aí vai. E nós depois começamos a subir daqui na tabela das frequências, não é? Porque aquilo vibra de forma diferente. E temos aqui, então, a alegria, a coragem, etc. Se eu estou num estado de depressão, eu venho para aqui. Eu não fico lá em cima. E quando eu baixo esta vibração e eu fico aqui neste estado, nós abrimos espaço, nós abrimos o campo para outras influências. Daí que às vezes as pessoas até digam: não, eu tenho aqui qualquer coisa que é externo. Inclusive, pessoas que sentem muito aquele pensamento invasivo, que parece que é uma ideia que vem, que está ali a ruminar e permanece, e vem, e repete, e a pessoa às vezes nem sabe como é que aquilo vem. E muitas vezes na questão do energético, nós compreendemos aí pela baixa da frequência. Por isso, aqui é importante que, quando estamos a falar de depressão e de qualquer outra situação que seja um problema para a vida das pessoas, convém olharmos em várias camadas, não é? Não só ou que é tudo espiritual e energético, ou que é tudo psicológico, ou que é tudo físico. Porque nestas situações nós devemos sempre investigar, devemos sempre ir entendendo o que se passa. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Andreia, por favor, fala. Não, deixa-me só ver aqui. Ai, já está. Nossa, já está quase no horário. O que você está falando é exatamente isso. Quando a pessoa não tem essa aceitação, é porque ela está apegada àquela situação que ela não quer abrir mão.
E todo apego vai levar uma dor. Então ela fica agarrada àquilo, sofrendo, ruminando aquilo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, e não é. Então ela entra nesse sofrimento desse jeito. Então é onde entra, igual você estava falando, os tratamentos. Porque se você está sofrendo, querendo, e está vibrando nessa frequência mais baixa, obviamente que essas energias estão abertas, você está aberta para essas energias. E não que alguém te mandou, nada disso, é porque você abriu o teu campo. Então, quando você está sutil para isso, vem energias de todos os lados. Aí acopla em você e dentro disso te dá a possibilidade disso ir agravando cada vez mais. Então, esse apego leva tudo isso. Por quê? É um processo delicado do apego, do amor e da aceitação. É um caminhar. Por isso que eu digo o autoconhecimento. Raquel, você... Sim. Sim, não, eu acho que é essa a chave de ouro, tem a ver precisamente com uma questão do autoconhecimento e de ir trabalhando a aceitação, porque nós cruelmente, e até porque somos educados assim, entramos muito facilmente no mundo da ilusão, em que nós achamos que para sermos alguém, nós temos que ter algo. E esse movimento de querer ter algo faz-nos criar imensas expectativas. E se eu crio expectativas, eu estou a abrir campo para o quê? Para o desapontamento. E se eu entro no desapontamento, eu entro na tristeza. Não é? E por isso aqui convém realmente ficar estes sintomas para a depressão, estas ideias para as pessoas detectarem como é que pode estar uma depressão a ser vivida. E atenção, mesmo um alerta muito grande. Independentemente de querer fazer tratamentos energéticos, psicológicos, físicos, não interessa. Vá tratar, vá ver. Porque pode permanecer aí uma vida inteira. E pode, inclusive, chegar a um ponto em que não aguenta e que prefere terminar com a vida. Porque é isso que está na base de muitos movimentos em que as pessoas fazem, em que decidem: eu não consigo viver mais neste estado. Esta infelicidade contínua e esta falta de sentido na minha vida, eu não aguento. E é isso que faz as pessoas acabarem por decidir terminar com a vida. Daí que não ignorem realmente os sintomas da depressão. Não ignorem, porque pode ser algo que fique a trazer consequências muito, muito grandes, quer no vosso dia-a-dia e na qualidade da vossa vida. É mesmo isto. Andreia, não sei se queres concluir mais alguma coisa, estamos no horário. Então, eu vou começar a despedir-me. Eu despeço-me de ti, despeço-me também de todos aqueles que se juntaram a nós e também daqueles que se irão juntar mais tarde ou no outro dia. E nós vemos-nos para a semana. Até quarta. Tchauzinho para todos. Tchau.